Helena passava seus dias num torpor silencioso, vagando pela casa que antes compartilhava com seu marido. O silêncio pesava em cada cômodo. As fotos, os móveis, o cheiro de café antigo que ainda pairava na cozinha, tudo parecia intocado desde o acidente. Quando não estava fitando o vazio, ela tentava se perder em tarefas triviais, como dobrar lençóis ou reorganizar prateleiras. A rotina era sua única fuga da dor constante que a sufocava. Fazia 6 meses desde que Lucas se fora, tragado por um acidente de carro em uma noite chuvosa. Ele estava indo para casa, mas nunca chegou. As lembranças daquele dia continuavam nítidas, como se tivessem ocorrido ontem. Helena, presa entre o desespero e a negação, ainda esperava, em alguns momentos, ouvir o barulho da chave girando na porta. Naquela tarde, enquanto organizava a papelada que Lucas havia deixado no escritório, Helena encontrou um envelope pardo, meio amassado, escondido entre faturas antigas. Sem pensar muito, ela o abriu. Dentro, havia uma carta, escrita à mão, com a caligrafia cuidadosa de Lucas. Por um segundo, seu coração parou. No topo da página, uma data, 12 de novembro. Helena franziu o senho. Era impossível. A data estava no futuro, e não era algo distante. Faltavam apenas alguns dias. Ela leu a carta. Não havia nada de extraordinário nas primeiras linhas. Lucas falava sobre o tempo, reclamava do trabalho. No entanto, mais abaixo, ele mencionava algo específico. Hoje, enquanto você fazia chá, derramou a água fervente no chão. Parece bobo, mas você vai lembrar. Helena sentiu o estômago revirar. Era apenas coincidência, certo? Ela colocou a carta de volta no envelope, tentando afastar a sensação de desconforto. Mas, naquela noite, ao preparar seu chá habitual, sua mão tremeu. A chaleira escorregou, e a água fervente se espalhou pelo chão. A imagem que se seguiu era a mesma que Lucas havia descrito. Um arrepio percorreu sua espinha. O envelope, a carta, teria sido apenas uma previsão de seu subconsciente, algo que ela interpretou errado. De repente, o silêncio da casa se tornou mais profundo, como se estivesse cheia de segredos esperando para serem revelados. Nos dias que se seguiram ao incidente com o chá, Helena tentou convencer-se de que tudo não passava de uma estranha coincidência. A carta, embora enigmática, poderia ter sido escrita em outro momento, um erro de data, talvez. Ainda assim, a sensação de algo errado persistia. Ela passou a evitar o escritório, onde havia encontrado o envelope, e deixou a carta escondida no fundo de uma gaveta. O passado, pensava, deveria ficar enterrado. Mas uma nova carta apareceu. Era uma manhã fria e nublada, e Helena saía da cama com a mesma letargia que a acompanhava desde a morte de Lucas. Ao descer as escadas, encontrou outro envelope no chão da sala, exatamente no mesmo lugar onde o correio costumava deixar as correspondências. Ela hesitou antes de pegá-lo, mas a curiosidade, ou talvez o medo, venceu. A letra na frente do envelope era novamente de Lucas. Suas mãos tremiam enquanto abria a carta. O conteúdo desta segunda correspondência foi ainda mais inquietante do que a primeira. Lucas escrevia sobre uma situação em que Helena teria um desentendimento com uma amiga próxima, Clara. Ele mencionava detalhes íntimos da conversa, algo que ele jamais poderia ter previsto, principalmente porque Clara e Helena ainda nem haviam falado sobre o assunto. Mas o que Lucas descrevia era claro: a discussão giraria em torno de uma lembrança mal resolvida entre as duas. A princípio, Helena duvidou. Clara era uma das poucas pessoas que ainda tentava ajudá-la a seguir em frente, e a ideia de uma briga entre elas parecia absurda. No entanto, naquela tarde, uma troca de mensagens com Clara rapidamente escalou para um desentendimento amargo sobre o passado. Palavras ditas com raiva, culpas antigas trazidas à tona. Tudo exatamente como a carta havia descrito. Helena ficou paralisada. As palavras de Lucas, mesmo do outro lado da morte, se tornavam realidade, e a frequência das cartas parecia seguir um padrão aterrador. Elas não eram simples previsões, pareciam estar conectadas à sua vida de uma forma que ela não conseguia compreender. A realidade ao seu redor começou a mudar.
O que antes era uma coincidência se tornava uma sequência de eventos cada vez mais detalhados, cada vez mais pessoais. Agora, as cartas a assombravam. Helena não podia ignorar o que estava acontecendo, mas também não sabia como lidar com isso. A presença de Lucas parecia mais forte do que nunca, ainda que intangível, e a linha entre o real e o sobrenatural começava a se desfazer. Helena sentiu que as cartas estavam apenas começando, e isso a aterrorizava mais do que ela estava disposta a admitir. Helena mal dormia desde o dia da discussão com Clara. As cartas continuavam a surgir, cada uma mais perturbadora do que a anterior, e o padrão parecia claro. Algo ou alguém queria que ela soubesse de segredos que, até então, permaneciam enterrados com Lucas. Cada carta era como uma peça de um quebra-cabeça macabro, mas as imagens que começavam a se formar não eram aquelas de um casamento feliz. Ela se sentou à mesa da cozinha numa manhã nublada, encarando o último envelope que encontrara. A familiar caligrafia de Lucas parecia mais opressiva a cada nova mensagem. Ela não sabia como aquilo era possível. As cartas falavam de eventos futuros, de discussões, de previsões que se realizavam sem falha. Agora, as palavras de Lucas penetravam mais fundo, forçando-a a revisitar partes de seu passado que ela preferia esquecer. Helena hesitou, mas finalmente abriu a carta. As primeiras linhas eram comuns, a caligrafia suave e fluida de Lucas, o tom leve que ele costumava usar para descrever coisas cotidianas. Mas então, no meio da página, algo que a fez congelar. Você se lembra daquela noite em que disse que precisávamos conversar, mas nunca encontrou coragem para o que realmente queria dizer? Eu sabia o que era. Eu sabia o tempo todo. Ela leu aquelas palavras repetidamente, como se tentar compreendê-las pudesse dissipar a onda de culpa que estava prestes a engolir seu coração. Aquela noite, sim, ela se lembrava. Era uma noite comum, mas havia algo de não dito entre eles. Um peso, uma verdade que ela nunca teve forças para confessar. Agora, Lucas parecia ter sabido o tempo todo. Ele não precisava ter perguntado. Era como se já soubesse, e isso o afetasse de uma forma que Helena jamais entenderá. A carta continuava. Eu também guardei meus próprios segredos. E, se você está recebendo essa carta, significa que é hora de saber. A confusão de Helena se transformou em uma mistura de terror e indignação. O que ele estava escondendo dela? E por que Lucas não lhe dissera nada enquanto estava vivo? Ao longo dos últimos meses de casamento, as coisas haviam mudado. Momentos de silêncio desconfortável surgiram entre eles, mas Helena nunca ousara pensar que Lucas guardava algo tão sombrio. Enquanto Helena absorvia o impacto da revelação, a culpa crescia dentro dela. O que Lucas sabia? E, mais importante, o que ele ainda iria revelar? A sensação de que sua vida era apenas uma fachada desmoronando tomou conta dela. Lucas parecia estar presente, mesmo na ausência, como se continuasse manipulando a vida que ela acreditava ser real. O casamento, antes idealizado, agora começava a parecer uma ilusão, uma construção frágil de segredos enterrados. A carta terminou com uma frase que Helena jamais esperaria ler: o acidente não foi apenas obra do acaso. Eu sabia o que ia acontecer. Sua respiração ficou presa na garganta. A carta deslizava de suas mãos enquanto Helena se perguntava o que viria a seguir. Helena passou dias absorta, remoendo a última carta. O que Lucas quis dizer com "sabia o que ia acontecer"? Ele teria alguma responsabilidade pelo acidente que tirou sua própria vida? A dúvida começou a corroer Helena, transformando a dor de sua perda em algo muito mais sombrio. Agora, o luto vinha acompanhado de desconfiança e raiva, e ela se sentia cada vez mais à deriva, presa numa teia de segredos e previsões. A casa, que antes era um refúgio, começou a se tornar opressiva. Objetos que antes pareciam imóveis agora chamavam sua atenção. Um porta-retrato que ela tinha certeza de ter deixado na mesa de centro aparecia no parapeito da janela. Uma chave que havia perdido semanas atrás surgiu no balcão da cozinha. Helena começou a sentir a presença de algo, ou alguém, sempre por perto. Mas não era uma presença acolhedora. Era como se Lucas estivesse ali, não para confortá-la, mas para vigiá-la.
As cartas continuavam a chegar, cada uma mais perturbadora do que a anterior. Uma delas mencionava uma noite em que, em meio ao silêncio da casa, ela ouviria o som de passos vindo do corredor. E foi exatamente o que aconteceu. O som suave, mas inconfundível, de pés descalços sobre o piso de madeira fez o sangue de Helena gelar. Ela se levantou de sua poltrona, o coração disparado, e correu para o corredor, esperando encontrar algo ou alguém. Nada. Apenas o vazio e o eco do silêncio. Helena passou a evitar dormir. As cartas estavam consumindo sua sanidade. Cada vez mais, elas deixavam de ser apenas previsões para se tornarem ameaças veladas, como se algo terrível estivesse para acontecer. A última carta sugeria isso de maneira mais direta. A próxima verdade virá quando você estiver sozinha na sala, à meia-noite. Estarei lá. A paranoia tomou conta de sua mente. Ela se afastou de Clara, de todos os amigos, preferindo o isolamento. Helena passou a desconfiar de tudo e todos. A presença invisível que a acompanhava, a influência das cartas, tornavam sua própria casa um lugar de medo constante. Ela se sentia observada a cada movimento, como se algo esperasse o momento certo para atacar. Os objetos movidos, os sons inquietantes e a sensação de ser vigiada a levaram à beira de um colapso mental. Cada detalhe era uma lembrança de Lucas, mas não do homem que ela amara, e sim de alguém ou algo muito diferente, muito mais sombrio. Ela já não sabia mais o que era real ou fruto de sua mente em declínio. Cada carta parecia um passo mais perto de uma revelação que Helena não sabia se poderia suportar. Naquela noite, à meia-noite, ela sentou-se na sala, à espera. Tremendo, com os nervos à flor da pele, ela ouvia os minutos se arrastarem. Até que, de repente, sentiu a temperatura do ambiente cair. O ar ficou gelado e denso, e Helena soube que, naquele momento, estava verdadeiramente sozinha, ou pior, não estava. Helena acordou com o coração acelerado. A noite anterior ainda reverberava em sua mente como um pesadelo do qual ela não conseguia escapar. Estava convencida de que a presença de Lucas não era apenas uma ilusão de sua mente atormentada, mas algo real, algo que estava cada vez mais perto de se manifestar de maneira definitiva. As cartas, sempre premonitórias, agora pareciam anunciar uma tragédia iminente, e ela sabia que estava diretamente no centro disso. Naquela manhã, um novo envelope aguardava sobre a mesa da cozinha. Seu estômago revirou ao ver a caligrafia familiar. Com as mãos trêmulas, ela o abriu, já esperando algo terrível. Desta vez, porém, a carta foi mais direta, mais pessoal do que nunca. Você precisa entender. O acidente não foi um simples acaso. Minha morte não foi uma coincidência, e você também não está livre de culpa. Helena deixou a carta cair. Sua visão escureceu por um momento enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Como ela poderia estar envolvida no acidente? Como Lucas poderia insinuar algo assim? O choque inicial deu lugar a um profundo pavor, e sua mente foi inundada com memórias fragmentadas da noite em que tudo aconteceu. Teria havido algo que ela não percebera? Alguma ligação que seu luto bloqueou? Ela continuou lendo, os olhos arregalados. Há algo que você nunca soube. Eu descobri antes de morrer, algo que estava além de nosso controle. Você vai entender em breve. Mas antes, quero que saiba que você está envolvida, e isso será revelado no momento certo. Helena se sentou, as pernas bambas, a cabeça girando. A ideia de que ela, de alguma forma, poderia estar ligada à morte de Lucas, a destruía por dentro. Todos os meses de luto, a dor que a consumira, pareciam se distorcer em algo ainda mais sinistro. As cartas estavam a guiando para uma conclusão terrível, e agora havia uma previsão clara: sua própria morte. As palavras finais da carta cravaram-se em sua mente como uma sentença: quando o relógio marcar meia-noite, você saberá. Estarei lá, esperando por você. Não adianta fugir. A escolha sempre foi sua. Helena sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Era um aviso, uma sentença inevitável. Meia-noite. Lucas estava preparando o terreno para algo horrível, e ela era o alvo. A ideia de que sua própria morte estava predestinada, como todas as outras previsões das cartas, a assombrou de forma esmagadora.
Sua respiração acelerou, e uma necessidade urgente de fugir tomou conta dela. Helena correu para o quarto e começou a procurar qualquer coisa que pudesse ajudá-la a se proteger ou escapar. Mas fugir para onde? O que a aguardava não era algo físico, algo do qual ela pudesse simplesmente se afastar. A ameaça estava dentro da casa, dentro de sua mente, dentro das cartas. Aquele sentimento de impotência a esmagava. Lucas a envolvera numa teia de segredos, e agora parecia que não havia como escapar. Ela considerou a possibilidade de deixar a cidade, de correr para o mais longe possível, mas sabia, instintivamente, que seria inútil. As cartas sempre a encontrariam. O destino que Lucas mencionara estava traçado, e ela sentia que a única forma de enfrentá-lo era no local onde tudo começou. A tarde se arrastou enquanto Helena vagava pela casa como um fantasma. Ela olhava o relógio constantemente, com o pavor crescendo a cada hora que passava. Quando o sol começou a se pôr, a casa ficou envolta em sombras, e Helena sabia que a meia-noite estava se aproximando, trazendo consigo a verdade que ela mais temia. Perto das 11, Helena sentou-se na poltrona da sala, como se esperasse pelo inevitável. A casa estava mergulhada num silêncio mortal, interrompido apenas pelo tic-tac constante do relógio. O medo a consumia, mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha aceitação. Ela sabia que, de uma forma ou de outra, enfrentaria Lucas naquela noite. À medida que o relógio se aproximava da meia-noite, o silêncio na casa de Helena se tornou absoluto, opressor. Cada tic-tac parecia mais alto, como uma contagem regressiva implacável para o que estava por vir. Ela se sentia paralisada na poltrona, incapaz de mover um músculo, o medo crescendo em seu peito como uma onda gigantesca prestes a desabar sobre ela. Então, finalmente, o som que ela mais temia preencheu o ar. O sino do relógio bateu 12 vezes, e a casa foi tomada por um frio que fez seu corpo tremer involuntariamente. A respiração de Helena ficou curta e superficial enquanto ela tentava manter o controle, mas algo estava acontecendo. Uma presença invisível começava a se manifestar, uma energia densa, quase palpável. Ela ouviu passos, os mesmos passos que já ouvirá antes. Lentamente, eles ecoavam pelo corredor, se aproximando cada vez mais. Dessa vez, porém, não havia dúvida. Lucas estava ali. Ela podia sentir sua presença tão claramente quanto sentia o frio do ambiente. O ar parecia se solidificar ao redor dela, e Helena sabia que estava prestes a confrontar a verdade que tanto temia. A sombra de uma figura apareceu à porta da sala. Era indistinta no início, mas conforme se aproximava, Helena reconheceu os traços. O rosto de Lucas, pálido, com os olhos escuros e fixos nela. Ele não era mais o homem que ela conhecia. Era uma manifestação das cartas, das memórias, da culpa que vinha crescendo em seu coração. Eu te avisei, a voz de Lucas sussurrou, quebrando o silêncio. Eu sabia o que ia acontecer. E agora você também sabe. Helena tentou responder, mas sua garganta estava seca. As palavras de Lucas ecoavam nas paredes, carregadas de um peso que ela não conseguia suportar. Ele deu mais um passo em sua direção, e com isso, um turbilhão de memórias a invadiu. O acidente, a noite em que ela queria confessar algo, as palavras nunca ditas. Por que você está fazendo isso? Ela finalmente conseguiu sussurrar, sua voz fraca, quebrada pelo medo e pela confusão. Lucas parou à sua frente, seu olhar fixo nos olhos de Helena. Ele parecia ao mesmo tempo distante e terrivelmente presente, como se estivesse entre dois mundos. Porque você sabia, Helena, ele respondeu, com uma calma que a fez estremecer. Você sabia o que estava escondendo de mim, e agora precisa enfrentar isso. Helena balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela sabia do que Lucas estava falando, mas não conseguia suportar a culpa. Na noite em que ele morreu, ela havia descoberto algo que jamais tivera coragem de contar a ele. Ela estava considerando deixá-lo. O casamento, que um dia fora seu refúgio, tinha se tornado uma prisão. Ela planejava sair daquela relação, mas a morte dele a privou da oportunidade de confessar. Agora, parecia que Lucas sabia de tudo. Eu não queria que fosse assim, ela sussurrou, as palavras saindo com dificuldade. Eu sei, Lucas disse, sua voz tão fria quanto o ar ao redor deles.
Mas isso não muda o fato de que você me traiu antes de eu partir. E agora você precisa fazer a escolha final. Helena mal podia respirar. A escolha. As cartas mencionaram isso repetidamente. Tudo estava levando àquele momento, àquela decisão. Mas o que Lucas queria? Ela sentia que sua alma estava sendo dilacerada pela culpa e pelo medo. Ele queria vingança. Queria que ela pagasse por seus erros. Ou era algo mais? Você pode seguir em frente, ou ficar aqui comigo, Lucas disse, e a intensidade de suas palavras fez o coração de Helena acelerar ainda mais. Você sabe o que significa ficar. Helena olhou para ele, sentindo o peso da decisão que estava por vir. Era a escolha final, a resposta ao enigma das cartas. Permanecer naquela casa, presa para sempre à presença de Lucas, ou encontrar forças para seguir adiante, deixando o passado para trás, mesmo que isso significasse viver com a dor da culpa. O silêncio pairou entre eles, e Helena soube que, em questão de instantes, teria que decidir seu destino. A tensão na sala era quase insuportável. Helena olhava para Lucas, sentindo o peso de suas palavras e a gravidade da decisão que estava prestes a fazer. Ele a observava, sua presença espectral refletindo não apenas a dor que ela havia causado, mas também as lembranças que um dia compartilharam. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e a pressão de escolher entre os dois caminhos a deixou atordoada. Se eu ficar aqui com você, o que acontecerá? Ela perguntou, a voz falhando enquanto tentava entender o que Lucas estava propondo. Você vai permanecer presa a este lugar, a sua culpa, a todas as verdades não ditas, Lucas respondeu, sua voz ainda fria, mas com um toque de tristeza. Você se tornará uma sombra como eu, condenada a reviver nossos erros eternamente. E a cada dia, seu luto se tornará mais intenso. A ideia de se transformar em uma sombra, uma entidade condenada a vagar pelos corredores da casa, fez o horror tomar conta de Helena. Ela não queria se tornar uma prisão de lembranças, sufocada pelo peso da culpa que a acompanhava. Lembranças de risos, abraços e promessas, agora corrompidas pela dor. Mas a perspectiva de deixar tudo para trás também a aterrorizava. E se seguir em frente significasse esquecer Lucas? E se isso significasse perder também os bons momentos que viveram juntos? Helena lutava contra a ideia de deixar sua memória, como se abrir mão de sua dor significasse abrir mão do amor que ainda sentia. Você não precisa me esquecer, Lucas disse, como se pudesse ler seus pensamentos. Mas você precisa se libertar. O amor que nós compartilhamos não pode florescer na culpa. É hora de deixar o passado para trás e encontrar a paz que você merece. As palavras dele eram como uma lâmina cortante, perfurando a confusão em seu coração. Ela olhou ao redor, vendo o que sua vida havia se tornado. A casa, que um dia fora cheia de risos, agora era um campo de batalha onde sua dor e seus medos a aprisionavam. Ela percebeu que a decisão não era apenas sobre Lucas, era sobre ela mesma e seu futuro. Eu não quero viver na sombra do passado, Helena murmurou, a voz mais firme agora. Quero encontrar a verdade que me libertará. Lucas sorriu, mas o sorriso era triste. Isso é tudo o que eu quero para você, Helena. A verdade pode doer, mas é a única forma de você se libertar. O ar ao redor dela começou a vibrar, e a sala se iluminou com uma luz suave. Helena sentiu uma onda de esperança misturada com dor. Ela sabia o que precisava fazer. Precisava confrontar seus medos e a culpa que a consumia. Estava na hora de dizer adeus, não só a Lucas, mas a todos os segredos que a mantinham aprisionada. Com um último olhar para Lucas, Helena respirou fundo e disse, eu escolho a vida. Eu escolho deixar o passado para trás e viver. Você sempre fará parte de mim, mas não posso mais viver na dor. A expressão de Lucas mudou, uma mistura de alívio e tristeza atravessou seu rosto. Então você está pronta para se libertar. O caminho não será fácil, mas você encontrará a paz. O espaço ao redor deles começou a se distorcer, como se a realidade estivesse se desvanecendo. Helena sentiu uma onda de amor e compaixão envolvê-la. Era um momento de despedida. Embora a dor de perder Lucas a assombrasse, havia também uma sensação de libertação. As últimas palavras de Lucas ecoaram em sua mente. Vá, Helena. O amor é o que importa. Sempre.
E então, num brilho de luz, Lucas desapareceu. A casa, antes pesada com a sua presença, agora parecia mais leve. Helena percebeu que as cartas tinham sido um catalisador, forçando-a a confrontar seu passado e suas próprias falhas. O caminho à frente não seria simples, mas ela estava disposta a enfrentar o que viesse. E assim, enquanto o primeiro raio de sol surgia através das janelas, Helena sentiu uma renovação em seu coração. Ela estava pronta para deixar a casa e o passado para trás, em busca de uma nova vida. Com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas janelas, Helena sentiu uma onda de renovação em seu coração. A luz do dia trouxe consigo uma sensação de esperança, algo que ela não sentia há meses. A casa, antes um cárcere de memórias dolorosas, agora parecia um espaço aberto, convidativo. Com determinação, ela se levantou da poltrona e começou a explorar o lugar que tinha sido o palco de sua dor. Enquanto caminhava pelos cômodos, Helena observava cada detalhe com novos olhos. A mesa da cozinha, onde tantas refeições haviam sido compartilhadas, o sofá da sala, onde risos e lágrimas se entrelaçaram. Era como se cada objeto tivesse uma história, e agora, ao invés de evocarem dor, começavam a representar memórias de amor e momentos que ela poderia carregar consigo, sem a carga do arrependimento. Decidida a colocar um ponto final naquela parte de sua vida, Helena decidiu que era hora de limpar a casa. Ela começou a arrumar os objetos que representavam seu passado, começando pelo escritório de Lucas. Ao abrir a gaveta da mesa dele, ela encontrou documentos, cartas e fotos que pareciam contar a história de um homem apaixonado pela vida. Entre eles, uma fotografia deles dois juntos, sorrindo em um dia ensolarado. A imagem a fez sorrir, lembrando-se de quem Lucas realmente era. Ele não merecia ser lembrado apenas pela tragédia que envolveu sua morte, mas sim pelo amor que compartilharam. Com uma nova perspectiva, Helena começou a reunir os objetos que queriam manter e aqueles que deveriam ser deixados para trás. Não era uma tarefa fácil, mas ela estava determinada a fazê-lo. Enquanto limpava, ela se lembrou de todas as cartas que receberá. Um pensamento cruzou sua mente. E se Lucas tivesse deixado algo mais? Decidida, ela começou a procurar entre os papéis, esperando que houvesse um último presente dele, uma mensagem final que trouxesse algum tipo de conclusão ou paz. Após alguns minutos, Helena encontrou uma pequena caixa escondida na parte de trás da gaveta. Dentro, havia uma carta endereçada a ela. Seu coração disparou. Com mãos trêmulas, ela abriu a carta e começou a ler. Querida Helena, se você está lendo isso, significa que o que aconteceu foi doloroso e inesperado. Quero que saiba que meu amor por você sempre foi genuíno. Eu sabia que havia coisas não ditas entre nós, e se alguma vez você sentiu que não podia ser completamente honesta, não a culpo. O importante é que você se lembre de que sempre estarei com você, em seus melhores e piores momentos. Por favor, viva! Não permita que a dor do passado a prenda. Você é mais forte do que imagina. Quando as sombras aparecerem, lembre-se de que a luz sempre encontrará o caminho. Com todo o meu amor. Lucas. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela absorvia cada palavra. Era como se Lucas estivesse ali, não como uma presença fantasmagórica, mas como uma voz de encorajamento. A carta não apenas encerrava sua dor, mas também a incentivava a seguir em frente. Com um novo propósito, Helena terminou de arrumar a casa. O que antes era uma prisão agora se tornava um espaço de cura e libertação. Quando finalmente terminou, ela se sentou na varanda e observou o sol se pôr, sentindo-se mais leve e em paz. Ela sabia que a jornada de cura seria longa, mas agora havia esperança. As cartas, embora aterrorizantes, tinham a força de levá-la a esse momento. E agora, com as memórias de Lucas em seu coração, ela estava pronta para reescrever sua história. O dia seguinte trouxe consigo uma sensação de renovação e determinação. Helena acordou mais cedo do que o habitual, a luz do sol inundando seu quarto, uma bênção após tantos dias de escuridão. Com a carta de Lucas guardada em seu coração, ela decidiu que era hora de deixar a casa para trás e seguir em frente. Após se preparar, Helena olhou pela janela uma última vez, observando a paisagem familiar.
A árvore no jardim, que florescera na primavera passada, parecia dançar suavemente com a brisa. Ela sorriu ao pensar que, assim como a árvore, ela também poderia renascer. O passado não seria mais uma corrente, mas sim um catalisador para a mudança. Enquanto caminhava pela casa uma última vez, ela se despediu de cada cômodo. Com uma nova perspectiva, as memórias não eram mais um peso, mas sim uma parte de quem ela se tornará. O amor que compartilhara com Lucas não desaparecera. Ele agora fazia parte de sua essência, um lembrete constante de que a vida continuava. Com um suspiro profundo, Helena saiu de casa, trancando a porta atrás de si. Um pequeno gesto, mas cheio de significado. Ao atravessar o jardim, ela olhou para o céu azul claro, como se estivesse prestando homenagem a tudo o que havia acontecido, mas também se permitindo sentir a liberdade que agora a aguardava. Nos próximos dias, Helena começou a reescrever sua vida. Ela se inscreveu em aulas de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. A arte se tornou uma forma de expressar suas emoções e liberar a dor que havia guardado por tanto tempo. Cada pincelada era como um passo em direção à cura, e logo suas telas começaram a refletir não apenas sua tristeza, mas também sua alegria e esperança. Ela também se reconectou com amigos que havia afastado. As ligações e mensagens começaram a fluir, e as risadas voltaram a ecoar em sua vida. Clara, sua amiga mais próxima, se tornou seu maior apoio. Juntas, elas exploraram cafés, parques e exposições de arte. A vida de Helena estava começando a florescer novamente, e a sombra do passado começava a se dissipar. Um mês se passou, e enquanto Helena olhava para suas novas pinturas, ela percebeu como sua arte havia mudado. As primeiras telas eram sombrias, repletas de dor e confusão, mas agora refletiam cores vibrantes e emoções alegres. Cada obra era um testemunho de sua jornada de superação, e ela decidiu que era hora de compartilhar isso com o mundo. Com o apoio de Clara, Helena organizou uma pequena exposição em uma galeria local. O dia da inauguração chegou, e ela estava nervosa, mas animada. À medida que as pessoas começavam a entrar, Helena sentiu um misto de medo e expectativa. Mas quando viu as expressões nos rostos dos visitantes, sentiu seu coração aquecer. As pessoas estavam tocadas por suas obras, e ela começou a perceber que a arte tinha o poder de conectar pessoas de maneiras que nunca imaginara. Helena estava compartilhando não apenas sua dor, mas também sua esperança, e isso a preenchia de um novo propósito. Naquela noite, enquanto observava as pessoas admirando suas pinturas, Helena sentiu uma presença familiar. Ela olhou para o canto da sala e, por um breve momento, achou que viu Lucas. Ele estava sorrindo, não como uma sombra, mas como uma lembrança amorosa, orgulhoso dela por ter encontrado seu caminho novamente. Era como se ele dissesse: "Você conseguiu." Helena sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. A vida, com todas as suas complexidades, estava repleta de possibilidades. Ela percebeu que a jornada de cura era contínua, mas agora, com o amor de Lucas em seu coração, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. Enquanto as luzes da galeria brilhavam, iluminando seu novo começo, Helena sabia que, embora o passado sempre fizesse parte dela, o futuro também seria brilhante e cheio de novas esperanças. Com isso, ela começou a dançar ao som de risadas e vozes, celebrando não apenas a vida, mas a promessa de um amanhã que era inteiramente seu. Com a exposição em sua galeria de arte, Helena sentiu uma onda de realização. As semanas seguintes foram um turbilhão de novas oportunidades. Ela recebeu convites para mostrar suas obras em outros locais e até mesmo teve a chance de realizar uma parceria com um artista local. O reconhecimento que estava recebendo não apenas a enchia de orgulho, mas também solidificava sua decisão de seguir em frente. Com cada nova pintura, ela se tornava mais confiante e se permitia explorar temas que antes a aterrorizavam. A dor e a perda tornaram-se elementos que adicionava às suas obras, transformando o sofrimento em beleza e arte. Os amigos, a família e a comunidade a apoiaram de maneiras que nunca havia imaginado. A sensação de solidão e culpa que a envolvera por tanto tempo começou a se dissipar, substituída por uma rede de amor e apoio. Certa manhã, enquanto tomava café em sua varanda, ela notou a árvore do jardim, agora com flores vivas e vibrantes. Uma ideia surgiu em sua mente.
Decidiu que estava na hora de organizar uma oficina de arte ao ar livre, onde as pessoas poderiam se reunir para criar, compartilhar e se conectar. Queria proporcionar um espaço onde outras pessoas pudessem encontrar cura através da arte, assim como ela fizera. Helena começou a planejar o evento, convidando pessoas da comunidade, incluindo alguns que havia conhecido na exposição. O dia da oficina finalmente chegou, e a atmosfera estava cheia de expectativa e entusiasmo. Pessoas de todas as idades se reuniram, e Helena estava radiante. À medida que as tintas se espalhavam em telas e papéis, ela percebeu que havia criado um espaço de alegria, onde todos estavam unidos pela expressão artística. Enquanto caminhava entre os grupos, conversando e ajudando as pessoas a se inspirarem, ela percebeu que muitos estavam compartilhando suas próprias histórias de dor e superação. A oficina se tornou um espaço seguro para desabafar e se conectar, e o amor pela arte uniu aqueles que, de outra forma, poderiam nunca ter se encontrado. Helena se lembrou de sua própria jornada e como havia chegado àquele ponto, um ciclo completo de cura, amor e expressão. No meio da agitação, ela avistou Clara, que estava sentada sob a sombra da árvore, pintando com um sorriso radiante. Ao se juntar a ela, Helena sentou-se e compartilhou algumas risadas enquanto suas pinceladas dançavam sobre a tela. A amizade dela se tornará uma força vital e, juntas, elas estavam criando algo lindo, não apenas nas telas, mas também na vida uma da outra. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Helena se sentiu grata por tudo o que havia conquistado. Ao olhar para os rostos felizes ao seu redor, uma nova sensação a invadiu, a verdadeira libertação. Não era apenas sobre deixar o passado para trás, era sobre transformar o que havia sido doloroso em algo que poderia ajudar outros. Com o evento chegando ao fim, Helena se levantou e fez um pequeno discurso, agradecendo a todos pela presença e pela coragem de se abrirem. Ela compartilhou como a arte a ajudou a encontrar a paz e como era importante criar espaços de amor e apoio. As palmas ecoaram, e ela se sentiu abraçada por uma comunidade que estava crescendo ao seu redor. Quando as pessoas começaram a se despedir, Helena sentiu um calor no coração. Havia aprendido a viver com suas memórias, a acolher sua dor e a celebrar sua vida. Ao olhar para o céu estrelado, ela fez uma pequena oração silenciosa para Lucas, agradecendo por tê-la guiado até aquele momento. A noite caía, e enquanto as estrelas brilhavam acima, Helena sabia que, embora o passado sempre fizesse parte dela, ela estava finalmente livre para abraçar o futuro. Ela estava pronta para enfrentar cada novo dia com coragem e amor, sabendo que a vida, com todas as suas complexidades, era um presente precioso. E assim, ao dar o primeiro passo em direção ao seu novo começo, Helena se sentiu em paz, sabendo que o amor e a arte sempre estariam entrelaçados em sua vida, agora e para sempre.